Olá, meu nome é Rodrigo Polidoro e eu com o Leonardo Mendes Ribeiro, a gente fez aqui o primeiro trabalho de sistemas operacionais. Bem, aqui a gente vai começar explicando um pouco do código, né, que a gente criou. Então, aqui na função main, a gente pega o argv e o argc e passa para essa função tratar entrada, é basicamente isso. Daí, aqui nessa função tratar entrada, a gente tem... Bem, primeiro eu explicar a lógica do que a gente pensou, né? Então, a gente, quando começou a fazer o código, a gente teve a nossa primeira ideia e foi escrevendo. Então, e essa nossa ideia foi fazer um laço, e daí, nesse laço, a gente pegava cada argumento dentro de argv e armazenava num vetor, e daí, quando chegava um operador, a gente mandava executar e em um laço for só e pronto. E isso funcionou muito bem para os. Não funcionou, deu certo para os operadores normais, entre aspas, mas para o operador de pipe não deu certo. Então a gente teve que. A gente tem uma lógica diferente para o operador de pipe. Então aqui está o argumento de execução, que é onde a gente vai guardar os argumentos que a gente vai executar nesse laço for, mais ou menos. Daí aqui está o contador, que é quantos argumentos tem dentro de argumentos de execução. Essa variável que Miguel é porque a gente precisava, a gente não podia executar o binário executável, né? A gente não podia armazenar ele no nossa matriz de argumentos de execução. Então, ele recebe 1 e daí depois no nosso laço fora ele recebe 0, depois que ele encontra algum operador. Status, vai ser 0 quando retornar corretamente uma execução, e vai ser maior que 0 quando der algum problema. E isso é muito importante para nossas operações lógicas, né, AND OR, é basicamente o core dessa solução, para a gente fazer isso. E o último comando, então, como a gente está nesse laço fora, a gente está sempre atrasado, né? Então, os argumentos do comando, seja pipe, seja ponto vírgula, seja o OR, os argumentos desse comando foram passados no passado. Então, a gente está sempre atrasado nisso. Então, a gente precisa armazenar o último comando para conseguir fazer as operações de AND OR. E aqui, posição operação é muito importante para a gente conseguir executar nossa lógica do pipe. Aqui o main set, ele vai zerar o argumento de execução. Então, depois que eu fizer executar o que estava em argumento de execução, eu preciso zerar ele. Então, a gente usa essa função main set sempre depois que executa. É, é, Agora o Léo vai explicar um pouco do laço for, essa lógica, e eu volto para explicar um pouco da lógica do pipe. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o laço for. Como o laço for ele vai seguir pelo o vetor argv, né, até o parâmetro argc. Bem, ele primeiro vai verificar se o parâmetro, ele vai fazer um if, né, verificando se o que está em argv no parâmetro i, ele vai verificar se é uma barra, se é um ponto e vírgula, se é um barra barra, né. Bem, a ideia de todos são meio parecidas, então eu vou explicar o parâmetro quando isso for igual a ponto e vírgula, quando o argv no ponto i for igual a ponto e vírgula. Bem, primeiro ele coloca posição operação igual a i, né? Ele pega o índice i aí, e ele verifica se o último comando foi um end. E para verificar se for um end, então o que primeiro ele faz? Ele verifica se o status é igual a 0. Se o status for igual a 0, ele faz a execução. Se não for igual a 0, ele já manda status 99. Ou seja, o que o comando end faz? Ele tenta executar o primeiro, né? Se não deu certo a execução, ele não executa o próximo. Depois disso, ele zera o argumento de execução, zera a variável Miguel, zera o contador, e o último comando recebe 1. Beleza, agora, vendo aí também, se o último comando for igual a 2, é o caso que
no caso, quando o último comando é o comando OR. Bem, o que acontece com o comando OR? Ele vai executar um ou outro. Ele vai tentar executar o primeiro, né? Ele vai verificar se a variável status é maior que 0. Ele executou. Executou na execução padrão. Beleza. Vai zerar o argumento execução. Vai zerar a variável Miguel, vai zerar a variável contador e vai colocar o último comando igual a 1 também. Aí tem um caso, no caso o último comando tenha sido um pipe, né? Mas aí o Rodrigo vai explicar. E aí tem o else para as outras situações. Que aí ele vai fazer uma execução padrão e vai zerar a execução, o argumento execução, né? Zerar a variável Miguel, zerar o contador e vai colocar 1 no último comando. Beleza. Existem 3 tipos de execução que foi criado nesse trabalho. Foi a execução padrão, foi a execução background e a execução pipe. Bem, agora eu vou explicar um pouco a execução padrão. No primeiro momento a gente cria um PID. Esse PID a gente faz um fork nele, né? Criando o filho. E o filho faz a execução do comando. Esse print aí é para ele nunca acontecer, porque a partir do momento da execução ali, a gente corta, né? O filho morre, e a gente vai pro pai ali. O segundo, o else if ali. O else if a gente cria uma variável int status ali, e quando a gente espera o exec ali do filho, o pai espera, e a partir do momento que acaba, ele retorna o status. Bem, agora eu vou explicar o exec background. O exec background é praticamente a mesma coisa que o execução padrão, né? Execução padrão. A gente também cria um PID, esse PID a gente faz um fork nele, aí criando aí o filho, né? A diferença, né, nesse aí, mesma coisa, o filho tem um exec ali, né? A execução do comando. Também tem ali o do pai. Porém, o pai, ele não espera o fim do o HPID que tem na outro, né? Ele não espera o fim do filho ali, da execução do filho. Ele já retorna status direto. Bem, agora aqui explicando como é que funciona a nossa lógica para o comando pipe, a gente faz string compare aqui, que nem o Leozinho explicou. Então, se a gente encontrar uma barra, né, a gente entra aqui e daí faz as mesmas verificações que foi explicado anteriormente, né? Só que a diferença é que a gente chamou execução pipe. E diferente da execução padrão e da execução background, a gente passa argumentos, além do argv e do argc, a gente também vai passar um apontador para i e a posição operação. Essa posição operação ela é importante para a gente saber em que posição o for deve começar na nossa próxima lógica, e o apontador, a gente tem que passar o endereço de i para um apontador lá que vai modificar o valor de i aqui. Então, bem, eu vou mostrar lá, que deve ficar mais fácil de entender. Então, aqui a gente está na execução pipe, e a gente tem aqui algumas variáveis, que é o número de pipes, aqui a quantidade de argumentos, é justamente um vetor que armazena a quantidade de argumentos que vai ter em cada pipe. Então, em cada segmento de pipe, assim, a gente vai saber quantos argumentos tem lá, e daí, dependendo do índice, a gente sabe em qual pipe que a gente está falando. Então, esse vetor aqui foi uma ideia muito interessante. A gente tem um contador, e aqui é um passados, que é o número de para a gente saber quantos argumentos já foram lidos anteriormente. Então, aqui a gente está usando o valor de i, né, que a gente recebeu, e também a gente armazena no primeiro índice, né, a quantidade de argumentos é o valor de i também. Então, a gente começa aqui num laço for,
e aqui, esse laço for, a gente está usando ele para encontrar todos os pipes. Bem, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa falar é que essa lógica aqui é muito mais interessante do que a lógica que a gente implementou para os outros comandos. Então, se a gente pudesse refazer tudo, se a gente tivesse com mais tempo, a gente teria refeito tudo com essa lógica aqui, que é muito mais limpa, muito mais organizada, e com certeza seria mais interessante. Mas, bem, vamos seguindo aqui. Então, a gente está nesse laço for para encontrar todas as pipes. Então, a gente vai até argc, a gente começa do apontador de i, né, até argc. Só que se a gente encontrar algum outro operador, a gente dá um break e sai da nossa contagem aqui de pipes. Se a gente não encontrar, a gente vai verificar se a gente encontra o pipe em si, né? Então, se for o primeiro pipe, a gente atribui a quanti arg no índice cont, essa lógica aqui. Foi difícil encontrar esses números aqui, então seria um pouco difícil explicar a lógica aqui. E o else aqui, se a pipe for a segunda, terceira ou assim vai, com essa lógica aqui, dependendo do valor de k, dos nossos argumentos passados e do contador. E a gente tem que incrementar o passado para a gente saber quantos argumentos já foram passados na nossa string aqui. E a gente tem que incrementar aqui o numpipes, porque quer dizer que a gente encontrou um novo pipe, né? A gente está dentro desse if, lembrando, e aumentar o contador aqui para a gente conseguir alocar certinho no quantiarg. De posse do número de pipes e da quantidade de argumentos em cada pipe, bem, e a gente precisa, perdão, esqueci de falar que nessa nossa lógica aqui a gente não consegue pegar o último, então a gente precisa fazer mais uma atribuição aqui para ser o último para o último pipe. E então com isso a gente já está com todos os argumentos, o número de argumentos e todos os pipes que a gente precisa. Então, aqui está a estrutura que a gente vai usar para armazenar os nossos argumentos. Então, como eu escrevi aqui no comentário, seria muito mais simples se a gente tivesse utilizado essa lógica para os outros operadores. Então, a gente guarda aqui a lista de argumentos. Então, bem, é isso. Aqui a gente vai, a gente vai declarar aqui um array de comando, chamado comandos, e aqui vai ter os argumentos. Então, e aqui J é só uma variável com a posição do operador mais um. E aqui nesse for aqui, a gente vai fazer nesse laço externo, a gente percorre os pipes, então quantos pipes tem, e dentro daqui a gente vai percorrer dentro desse pipe quantos argumentos tem cada pipe. Então, para isso que a gente usa aquele vetor quantidade de argumentos, e por isso que é um vetor, né? E daí a gente faz aqui nessa estrutura, a gente aloca o valor de argvj dentro de comandos m, que é o externo, é a variável externa, ponto argumentos n, que é a variável interna. Incrementa o j, e com isso a gente tem todos os argumentos que a gente precisa e os comandos certinho. Então, aqui a gente atualiza o i em tratar entrada, que é a nossa outra a função original, né? Então, a gente precisa atualizar, porque senão a gente ia retornar com o mesmo i lá, então ia refazer a leitura de argumentos, que é o que a gente não quer. Então, agora, depois disso, depois de todo esse trabalho de colocar os dados na estrutura, a gente começa realmente a lógica do pipe. Então, a entrada recebe a entrada padrão, e a gente declara o inteiro P aqui, que vai ser para o nosso laço for. Aqui a gente tem dois descritores de arquivo,
Depois um PID, status, normal. Daí aqui eu verifica se não deu nenhum erro. A gente já aproveita, já faz a criação e verifica se não tem nenhum erro, né? E daí aqui a gente vê no processo filho. A ideia é a gente fechar o descritor de leitura, chama tratar descritores, que vai mandar a entrada e o descritor de escrita, e faz o exec VP dos comandos. Do comando P, argumento 0, que é realmente o, o que vai ser a execução em si, né? Seja grep, seja ls, o que for. E depois comandos P argumentos, que é realmente a matriz em si, né? Bem, o processo pai ele tem que esperar o filho, fechar o descritor de escrita, ele fecha o descritor de entrada antes de sobrescrever ele. Ele fecha a entrada antes de sobrescrever ele com o descritor de leitura, ok? E então, e depois quando a gente passa todos esse laço for, né? A gente tem que fazer ainda mais uma vez, porque o último pipe ele tem que ser tratado fora do laço for, né? Então a gente passa para o tratar de escritores, a entrada e o descritor a saída padrão. E daí para executar, para fazer a execução desse último passo, a gente precisou criar um novo fork, porque senão ele acaba a execução e eu não consigo executar mais nada depois do pipe, né? Então eu crio um fork para criar um processo filho que ele executa, né, o nosso comandos, então é em P mais 1, né, porque a gente foi até que é o valor de P mais 1, porque a gente estava em P aqui, e o pai espera até terminar, e depois a gente retorna status para nossa função tratar a entrada conseguir executar as operações de OR e AND. Bem, deixa eu mostrar aqui a função tratar descritores também. Bem, aqui a função tratar descritores, a gente usa a mesma aqui, tanto para entrada quanto para saída, chamando tratar descritores padrão. E daqui na descritores padrão, a gente tem o velho e o novo. A gente verifica se eles são diferentes, e daí, se eles forem diferentes, a gente executa o dup2 aqui, né, que é fundamental. E daí, esse dup2 já está aqui dentro do if, né, para ver se deu um erro. Se não deu um erro, a gente fecha o antigo, né? Senão, a gente acusa o erro. Bem, é basicamente isso, que é assim que funciona descritores. É isso. Bem, agora vamos fazer os exemplos. Começar aí com o ls. Executamos aí, né, o ls para ver o que está na pasta SO. ls barra traço LA. Vimos aí todos os arquivos que estão em SO. Agora vamos fazer com um pipe, né? Fazer um ls, fazer o ls com pipe com grep. Então a gente vai pegar todas as pastas que estão em ls que tem o nome shell. Vimos aí que deu certo também. Agora vamos fazer um outro ls com pipe com grep shell e com pipe também com grep.c. Então ele vai pegar todas as pastas que tem shell e que tem .c. Beleza? Agora o Rodrigo vai apresentar os outros exemplos. Bem, eu vou aqui mostrar alguns outros exemplos, né? Então, aqui o caso com ponto e vírgula, né? Então, eu tenho que primeiro executar o ecoteste, depois ecoteste 2. Então, aqui, teste 1 e teste 2. A gente pode emendar aqui quantos pontos vírgulas nós quisermos, né? Que vai continuar funcionando. Então, teste 3 e assim, e por aí vai. Bem, agora a gente pode tentar também fazer os comandos end e or, né? Então, se a gente lembrar aqui do ls, né, do comando ls, a gente vê
a gente tem aqui um arquivo chamado readme, né? Então, a gente pode dar um cat readme.md, e daí tem arquivos da unidade calcular sistemas operacionais, beleza? Se a gente for tentar fazer ou, aqui, arquivo, echo, arquivo não encontrado, então ele vai printar se o arquivo não foi encontrado, né? Porque é um ou. Então, se a gente der enter, não é para printar isso daqui. Então, realmente não printou. Mas se a gente trocar isso daqui para o nome disso daqui para uma coisa que não existe, daí ele vai ter que avisar que o arquivo não foi encontrado. Exatamente como a gente esperava. Se a gente trocar para o operador end, então aqui a gente também, para ter alguma lógica, a gente também tira o não, né? Então a gente executa aqui e é para aparecer arquivo encontrado, então arquivo encontrado. E daí, se a gente trocar aqui o nome do arquivo, ele não printa. Bem, e também a gente pode fazer esses comandos sequenciais, né? Então, eu quero que, se você executar, o próximo comando execute, então, ou o próximo aqui. Então, a gente pode colocar o ou, echo, arquivo, não encontrado. Deixa eu trocar aqui para só não encontrado, que fica mais fácil. Então, se a gente executar aqui, arquivo encontrado, porque esse arquivo existe, né? Se a gente escrever um nome que a gente não conhece, não encontrado. Esse é o comando, esses são os comandos lógicos. Né? Se eu der um clear aqui, eu vou mostrar também agora o comando de background, né? De funcionamento de background. Então, eu vou seguir aqui o exemplo dado em aula, né? Dado no material. Então, eu vou pingar o unifesp.www.unifesp.br. Deixa eu colocar aqui também a flag C10 e o comando comercial. Então, aqui a gente vai ver que se eu estou executando aqui e se eu tentar executar o A aqui, ele avisa que o A não existe, né? Que o comando não foi encontrado. Então, quer dizer que eu estou conseguindo executar em background, né? Continuar utilizando o terminal enquanto eu estou com essa execução, né? Se eu não tivesse esse comercial, eu estou aqui printando, digitando e dando enter, e ele não me sinaliza nenhum erro, só vai me sinalizar algum erro quando acabar a execução aqui, e daí ele me avisa que o A não é um comando encontrado. Então, aqui está o funcionamento do nosso shell. Bem, essa foi a nossa apresentação. E como é pedido na proposta de trabalho, uma autoavaliação, a gente acha que a gente foi bem, a gente conseguiu fazer o trabalho, atendeu todas as expectativas, né? Conseguiu executar todos os comandos, como foi pedido. A contribuição de cada integrante, bem, a gente é uma dupla, né? Então, a gente pensou nessa lógica junto e foi desenvolvendo. E daí, quando a gente viu que não dava, a gente teve que ter uma ideia do Shell, e daí a gente foi desenvolvendo a ideia do Shell e foi indo. O código a gente fez totalmente junto. E, bem, acho que é isso, foi bem bacana e a gente conseguiu aprender bastante coisa, tanto de SEO quanto de programação em C também. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha gostado do vídeo e do trabalho.